Boa tarde, aula de ensino religioso. Bom, vamos relembrar um pouco a aula passada, porque hoje nós vamos concluir a aula sobre monoteísmo. Hoje é a conclusão das 3 maiores religiões do mundo. Nós vamos fazer um fechamento, né? Por isso vai ser o nosso resumozinho vai ser breve. Por quê? Porque nós já sabemos quais são as 3 maiores religiões do mundo em número de seguidores. Sabemos que essas religiões são classificadas como monoteísta, que acredita em um só Deus, né? Então, lembrado do conceito de monoteísmo? Mono, radical grego, Deus, Deus, então um Deus. São as religiões que pregam a existência de um só Deus, Deus Criador. Então, gente, essas religiões, a primeira e maior delas é o cristianismo, cujo fundador é o próprio Jesus Cristo, certo? E o seu livro sagrado, Bíblia. A segunda maior, islamismo. Quem é o seu fundador? Maomé. Qual o seu livro sagrado? Alcorão ou Corão. Terceira maior religião monoteísta, judaísmo. Qual o seu fundador? Abraão. Qual o seu livro sagrado? A Torá. Né? Tem também o Talmud. Mas é importante que vocês saibam esses elementos, né? De quem fundou. E agora, eu gostaria de lembrar um pouco assim. Alguns dos meus alunos, quando eu costumo ministrar essa aula, perguntam: professora, a minha igreja é a Assembleia de Deus. Você é cristã? Aí eu costumo perguntar: eu estou classificada em qual dessas religiões? Dentro do cristianismo, né? Lembram da divisão do cristianismo? O cristianismo está dividido em 3 grandes igrejas na macroestrutura. Quais são elas? Né? A primeira é a católica, com o maior número de seguidores, seguida dos evangélicos e terceiro dos ortodoxos. Então, gente, se você é da igreja Assembleia de Deus, se você é da igreja Batista, se você é da igreja Adventista, você é cristão evangélico batista, cristão evangélico adventista, cristão evangélico ortodoxo, cristão evangélico católico. Então, é isso. Dentro das igrejas evangélicas, tem várias subdivisões, né? Quer dizer, cada igreja dessa é na mini estrutura, quer dizer, a macroestrutura são os evangélicos, né? É denominado evangélico, que antes, bem até tempos atrás, eram chamados de protestantes, né? Eram considerados protestantes. Hoje, a palavra politicamente correta são evangélicos. É o povo de Deus que lê o evangelho. Bom, o povo cristão católico também lê o evangelho, né? Mas eles se autodenominaram evangélicos e foi aceito por toda a comunidade ecumênica. Professora, eu nem sei o que é comunismo. Comunismo é a reunião das igrejas cristãs. As igrejas cristãs, na década de 1990, de 90 para cá, começou um movimento chamado ecumenismo exatamente para agregar essas religiões cristãs, para que essas são igrejas irmãs, que têm como livro sagrado a Bíblia. Então, essas igrejas, elas precisam ter algo em comum, elas precisam se unir, né? E isso é um projeto de todas as igrejas, né? O Papa, na época, reuniu pessoas, né, de todas as igrejas cristãs, ortodoxa, dos evangélicos e dos católicos, para começar esse movimento, que é um movimento chamado ecumênico ou ecumenismo, assim, onde todas as igrejas cristãs elas se reúnem para falar de coisas comuns, né, a elas. Nós temos algo em comum, nós temos o mesmo Deus, né? Nós adoramos o mesmo Deus, nós temos o mesmo livro sagrado. Algumas coisas nos distinguem, né? Alguns dogmas fazem algumas diferenças, mas isso não traz de forma alguma um distanciamento. Pelo contrário, isso tem que nos unir, isso tem que fazer com que
cada vez mais os cristãos, sejam eles católicos, evangélicos ou ortodoxos, unam-se, né? Para a gente adorar o nosso Deus, que é único, Ele é Javé ou Jeová, como nós chamamos. Os judeus também chamam Deus de Javé, né? Os católicos chamam Deus de Javé. E os evangélicos chamam Deus de Jeová. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Então, essa união do ecumenismo das 3 religiões monoteístas do mundo, as 3 maiores, faz com que a gente reflita, né? Que nenhum de nós é melhor que o outro. Nós somos seguidores de um mesmo Deus e de um mesmo Salvador, que é o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus na pessoa da Santíssima Trindade. Nós temos o Deus Pai, Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai, que é Javé ou Jeová. E nós temos Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que nos enviou, que Deus enviou para a terra, né, na forma humana, para que ele nos libertasse do pecado, né? Como assim, professor? Bom, depois que Deus criou o mundo, criou Adão e Eva, os homens começaram a pecar, a errar e se afastar de Deus. Então, Deus providenciou, mandando aquilo que as escrituras sagradas da Bíblia falam, o Messias, mandou o seu Filho Jesus Cristo. Jesus é Deus, porque é Filho de Deus, né? Então, quem é filho de homem é homem, quem é filho de peixe é peixe, quem é filho de Deus é Deus. Jesus Cristo também é Deus. E o Espírito Santo, que Jesus Cristo revelou como sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, nós acreditamos num só Deus, mas que ao mesmo tempo ele tem 3 pessoas. É uno e trino. É um mistério entender isso, mas o mistério da fé nos faz irmãos. Nós acreditamos, nós cristãos católicos, evangélicos e ortodoxos, acreditamos no Deus Criador, Javé, no Deus Messias, Jesus Cristo, Salvador, e acreditamos no Espírito Santo, que Jesus enviou para nós. Então, nós temos as 3 pessoas da Santíssima Trindade, que reúnem-se em um só Deus. Eu encerro hoje as religiões monoteístas, né, dizendo para vocês que nós somos irmãos, falando do ecumenismo, falando que a Bíblia profetiza e que nós temos que acreditar nisso, que haverá um só rebanho, um só pastor. Então, gente, vamos acreditar que esse momento ruim vai passar. E o que eu queria pedir para vocês hoje é que fiquem em casa e orem, né? A nossa Bíblia diz, orai e vigiai. Nós, os cristãos, precisamos orar e pedir ao Senhor que livre o nosso povo, a nossa terra, o nosso planeta desse vírus, tá bom? Então, o meu pedido de hoje é de oração. Nós estamos com muitas pessoas, o Piauí está todo em vermelho, muitas pessoas acometidas do vírus, mas nós temos fé, nós acreditamos, tá bom? E lembrar que a próxima aula nós vamos começar com o hinduísmo, que é a maior religião politeísta. Vejam só, hoje nós encerramos as monoteístas, tá bom? Mas na próxima aula nós começaremos com o hinduísmo, que é a maior religião politeísta. E aqui eu dou uma sugestão. Abram o Google e dão uma olhadinha sobre o hinduísmo, ok? Tchau, tchau!